Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 15, quase finalizando essa carta. E vamos iniciar hoje a partir do verso de número 50. Vamos lembrar que o argumento de Paulo é que o corpo ressurreto, quando Jesus voltar, será um corpo físico, real, nada de ser um fantasma. E Paulo utilizou, os termos corpo natural e espiritual para fazer essa distinção entre aqueles que possuem o espírito e aqueles que não possuem. Mas os nossos corpos serão ressurretos e transformados completamente na volta do Senhor Jesus. Aqui nos versos 50 em diante, até o final, Paulo vai fazer uma conclusão desse assunto da ressurreição, vai fundamentar as suas ideias, vai tirar lições e algumas conclusões a respeito da ressurreição dos mortos, esse assunto de suma importância para nós cristãos. Diz assim o verso de número 50, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Está dizendo que carne e sangue não podem entrar na existência gloriosa, de um corpo imortal. Não, alguma coisa vai acontecer para que esse nosso corpo se torne incorruptível na vinda do Senhor Jesus, como nós vimos lá no verso 42. Diz assim o 51, eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Todos seremos transformados. Paulo está trazendo aqui um ensinamento que ele também escreveu lá para os Tessalonicenses, e ele vai explicar assim, que enquanto os mortos em Cristo, os que estão mortos, vão ressuscitar, os cristãos que estiverem vivos serão, num piscar de olhos, instantaneamente transformados do corpo mortal para o imortal, na volta do Senhor Jesus, nesse corpo incorruptível, totalmente novo. Todos seremos transformados, Então, os cristãos que estarão vivos quando Jesus voltar, não passarão pela morte, Ele está dizendo aqui, mas serão transformados e receberão esse corpo incorruptível e imortal também. 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível, esse corpo corruptível, corpo do pecado, se revestir de incorruptibilidade, ou sem pecado, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? Aí Paulo dá esse brado tremendo. Onde que está a morte? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? É uma passagem muito importante das Escrituras, Paulo insiste, que a morte foi destruída. Quando vier a ressurreição, não existirá mais a morte. Por isso que ele diz, onde está a morte, a sua vitória? Não vai ter vitória, porque Jesus matou a morte na cruz do Calvário. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Os vivos vão receber um corpo que não vai estar mais sujeito à morte, né? As vitórias que Satanás pensa ter desde lá do Éden foi levada na cruz, né? Jesus carregou sobre si os nossos pecados e em sua ressurreição também seremos ressurretos. A vitória de Jesus lá na cruz, vencendo a morte e vencendo o inferno, não tem mais poder nenhum sobre os cristãos, porque Jesus veio e Jesus já venceu os dois, a morte e o inferno. E todos nós participaremos para sempre. A vitória do Senhor Jesus agora se torna a nossa vitória. E o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Ele está fazendo um apelo aqui para que aquela igreja continue firme na obra do Senhor, lembrando sempre da bendita ressurreição. E lembrando também que aqueles que creem na ressurreição e fazem a obra do Senhor Jesus com alegria, com determinação no seu coração, ele diz aqui que esse trabalho no Senhor não será inútil de forma alguma. Devemos entender que toda obra que fazemos para Cristo será recompensada por Ele. Não é maravilhoso? Então, Paulo traz algumas lições importantes. Se não há ressurreição, então a vida de que vale a pena viver, né? O clamor da alma não é preenchido por nada desse mundo. O clamor da alma é pelo Senhor Jesus. Só Ele pode suprir o vazio da nossa alma e da nossa existência. E essa ideia de mortalidade está dentro de nós. Por isso que nós não teremos sossego enquanto não encontrarmos com o Senhor Jesus. E o alvo mais importante da nossa vida é a ressurreição e a vida eterna. É isso que deve alimentar nossa alma, nossos pensamentos. Esse texto diz que nós somos diferentes, que nós somos criados à imagem de Deus. Então, nós concluímos dizendo que precisamos investir na vida eterna. Vivermos para sempre. Imagine vocês num lugar de paz, num lugar de perfeição. E ele finaliza assim: tudo que vocês fizerem para o Senhor, entendendo esse assunto, sabendo que um dia vocês estarão lá, portanto, vivendo aqui na plenitude da graça de Deus, fazendo a sua obra, pregando o evangelho da cruz, nada será em vão naquele dia, quando o Senhor nos ressuscitar. Estaremos para sempre com o Senhor, recebendo a coroa que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Deus abençoe a sua vida com a bendita esperança do retorno do Senhor Jesus. Amém.